A União Soviética está cercada desde 1918. Né? E a ditadura, essa situação de cerco, essa situação de isolamento, vai favorecer muito aqueles que defendiam a soviética, porque eles diziam: a única maneira da gente resistir ao cerco, a única maneira da gente resistir ao isolamento, a única maneira da gente conseguir, né, se desenvolver no contexto desse cerco e desse isolamento é recorrendo ao partido único, é recorrendo à ditadura. Essa pressão não começou depois da Segunda Guerra Mundial. Ela começou lá atrás, em 1918. Logo depois da vitória da Revolução Russa, quando a Rússia se retirou da Primeira Grande Guerra, imediatamente começaram as pressões contra ela. Né? A França, a Inglaterra, não apenas ajudaram financeiramente, com armas e munições e conselheiros, as forças contra-revolucionárias na Rússia. Elas chegaram a desembarcar tropas. E essa coisa só parou porque houve muita pressão das classes trabalhadoras francesas e inglesas, que estavam exaustas da guerra e não queriam continuar uma guerra na Rússia, uma guerra de tipo colonial, uma guerra de tipo imperialista na Rússia. Né? Então, essa pressão foi muito importante para que... Bom, e também, evidentemente, a força dos revolucionários, que souberam se organizar muito bem e começaram a derrotar os exércitos contra-revolucionários. A Rússia desencadeou a Guerra Fria nesse sentido. Os países capitalistas todos se voltaram para sufocar a União Soviética. Então, a União Soviética ela teve que como o Barão de Munchausen contou na mentira dele, né? Para ela se safar, para ela se desenvolver, né? Ela teve que se desenvolver contra tudo e contra todos. E isso é que vai, em grande medida, explicar, né, os desmandos do Stalin, os crimes do Stalin, o regime repressivo, a ditadura na União Soviética, né, porque na República Federal Alemã os comunistas eram proibidos de exercer cargos de função pública importantes. Aliás, nos Estados Unidos também. Nos anos 50 houve muita perseguição contra os comunistas. Né? Houve uma verdadeira caça às bruxas, né? Contra intelectuais que foram presos, né? e artistas, escritores. Né? Quer dizer, essa cruzada anticomunista não foi só desenvolvida nos países subdesenvolvidos, não. O movimento da Rússia. A Rússia teve que nem o Barão de Munchausen, né? Teve que sair do pântano puxando os cabelos, porque ela só contava com ela mesma. Ela só contava com seus próprios recursos. Né? Os capitalistas do mundo só aceitavam comerciar com a Rússia se a Rússia fosse capaz de pagar em dinheiro, cash. Qualquer compra de máquinas que a Rússia fez, né, ao longo dos anos 20 e 30, tinha que sempre pagar cash. E isso fez com que... Como é que a Rússia ia conseguir esses recursos? Teve que conseguir lá dentro dela mesma. Né? E isso levou ao uso de muita violência dentro da Rússia. Então, mesmo que a gente não ignore que as causas da ditadura russa são muito complexas, né, é preciso denunciar que muitas coisas aconteciam lá, muitas distorções, muitos crimes, né, por causa desse cerco brutal, violento, né, que foi feito desde 1917, 18, atravessou os anos 20, os anos 30. Depois houve o interregno pequeno, durante a Guerra Mundial houve aliança, e logo antes da guerra acabar, a gente tem evidências nesse sentido, citei aqui, né, mostradas pela Hannah Arendt e pelo François Ferré. Antes da guerra acabar, os caras já estavam se organizando para tornar a União Soviética a grande inimiga, porque a União Soviética, quando saiu da Segunda Guerra Mundial, tinha muito prestígio. Todo mundo via que, se não fosse ela, o nazismo não tinha sido derrotado.
A União Soviética foi o grande fator de derrocada do nazismo. Né? E todo mundo via isso. Aqui no Brasil havia uma simpatia enorme pela União Soviética, nos Estados Unidos também, na Inglaterra também, na Europa. O exército soviético era um exército considerado uma peça essencial para destruir o nazismo. Mas aí eles logo começaram, com grande propaganda, não é, a falar do perigo vermelho, não é? Voltar toda aqueles temas, né, que tinham assombrado a opinião pública internacional antes da Segunda Guerra Mundial. Né? A ideia de que é preciso cercar a União Soviética, que é o perigo vermelho. Né? Na verdade, a União Soviética representava, com todas as distorções e deformações, representava um sistema alternativo ao capitalismo. Por outro lado, também os revolucionários disseram que não iam pagar as dívidas contraídas pelo Império Czarista para financiar lá os capitalistas, porque a indústria russa era muito produto de investimentos estrangeiros. Então a Rússia tinha uma dívida muito grande e os revolucionários disseram: não vamos pagar essa dívida. Essa dívida foi contraída de maneira injusta para o povo russo, a gente não vai pagar essa dívida. Então isso, evidentemente, que contribuiu enormemente para despertar a raiva, né, das potências capitalistas, que viam ali surgir uma alternativa ao seu modo de vida. Né? A Rússia revolucionária queria construir uma vida alternativa à vida capitalista. Né? Então isso suscitou muita oposição e muito ódio entre os capitalistas de todo o mundo, que se voltaram contra ela. A União Soviética, em 1945, tinha um ministro do planejamento chamado Voznesensky. Esse cara queria uma abertura, havia várias forças dentro da União Soviética, ninguém aguentava mais aquela guerra. A guerra tinha sido demasiadamente custosa. Eles queriam um ambiente de distensão. Porém, com a retomada da Guerra Fria, o que aconteceu? Né? Os partidários da ditadura ganharam força. Olha aí, viu? Para enfrentar os Estados Unidos, a gente tem que manter a ditadura, a gente tem que manter a rigidez, a gente tem que manter os planos centralizados, né? A gente tem que manter esse medo, né? Essa coisa da fortaleza sitiada. Embora a União Soviética tenha se fortalecido muito durante a Segunda Guerra e o mundo socialista tenha crescido, né, com vários países da Europa Central ocupados pelos exércitos soviéticos, né, se transformaram em socialistas também. Eles se chamavam democracias populares, né, mas eram países socialistas. A China também logo depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou uma aliada da União Soviética. Então, o mundo socialista cresceu, porém, continuou muito cercado, muito bloqueado. Né? E o clima da Guerra Fria iria contribuir muito para essa tensão. Né? Os crimes do Stalin têm que ser vistos nesse contexto, como resultado de um desenvolvimento soviético, mas em circunstâncias extremamente desfavoráveis. É o fato de que a União Soviética foi muito importante nos movimentos de libertação nacional na Ásia e na África, que tinham apoio da União Soviética. Né? Em muitos momentos, esses movimentos de libertação nacional foram vitoriosos, porque as potências capitalistas tinham que levar em conta que havia a União Soviética nas relações internacionais e que a União Soviética finalmente impedia os países capitalistas de barbarizar, além de um certo ponto, esses movimentos de libertação nacional. O Vietnã ganhou a guerra contra os Estados Unidos fundamentalmente porque o povo vietnamita lutou e se organizou bem. Agora, ele lutou com armas soviéticas, ele lutou com munições soviéticas. Né? Então isso é muito importante. Há um grande historiador inglês,
Eric Hobsbawm, e ele fala, inclusive, a meu ver, com muita propriedade, né, que o bem-estar dos operários e trabalhadores da Europa Ocidental, conquistados a partir da Segunda Guerra Mundial, né, o estado de bem-estar social, né, o famoso estado de bem-estar social, que agora está sendo desmantelado, né, o Eric Hobsbawm argumenta, olha, em grande medida, esse estado de bem-estar social foi construído graças à pressão, o medo da União Soviética. Né? Estava ali o urso vermelho, né? Aquela pressão ali. Então, os capitalistas diziam, bom, é melhor a gente dar aqui os nossos anéis, os nossos dedos, do que perder as nossas mãos e o nosso corpo. Né? Então, muitas concessões que foram feitas na Europa, e que faz da Europa até hoje um continente de melhor bem-estar em relação a todos os outros do mundo, né, em parte, foi conquista das classes trabalhadoras europeias, mas em parte foi ameaça soviética. Né? Então, porém, né, foi graças ao perigo vermelho que, paradoxalmente, os trabalhadores da Europa Ocidental iriam se beneficiar. Né? Iriam se beneficiar disso e ganharam muitas concessões dos capitalistas, né, com medo, né, que o socialismo se espalhasse por toda a Europa. O apoio dos Estados Unidos, embora esse apoio tenha existido e foi muito importante, mas as nossas elites dominantes no Brasil sempre desenvolveram. A religião católica, inclusive, desempenhou um papel muito importante na primeira metade do século XX. A religião católica aqui no Brasil era muito reacionária, né? Então havia uma grande histeria antissocialista, anticomunista. Né? O comunismo era associado a doenças, a catástrofes, Uma vez, quando eu voltei do exílio, no início dos anos 80, a gente fez uma pesquisa nos meios populares do Rio de Janeiro, né, como as pessoas, a que as pessoas associavam o nome comunismo. Uma coisa assim brutal, as pessoas associavam o comunismo à doença, à fome, a desespero, à guerra, entendeu? Houve sempre uma propaganda anticomunista muito forte, né? De sorte que nunca foi possível no Brasil discutir de uma forma equilibrada, né, as questões, quer dizer, afinal, com o tempo, começou a aparecer uma corrente de professores e de intelectuais de esquerda que começaram a questionar esses estereótipos, né? Esses chavões, né? De que os comunistas comiam criancinha, né?